Oi, pessoal, boa noite. Esperar a Jéssica entrar. Oi, boa noite. Se alguém estiver vendo aí, vê se tá bom o vídeo, o áudio e me avisa, por favor. Boa noite. Vou fazer uma live hoje com uma convidada, aguardando aqui ela entrar. Acho que ela já solicitou. Tá bom. Oi, então, Oi, tô te ouvindo tá perfeitamente. me Tá ouvindo me bem? ouvindo bem? Tá. Tá Tô te ouvindo um baixo? pouquinho baixo. Acho que deve ser o fone. Ah, tá. Ah, peraí. É meu som aqui, é meu som. Agora Meu ficou som que bom? tava baixinho. Vocês estão ouvindo bem? Estão vendo bem? Acho que tá todo mundo aí, tá ouvindo bem. Tá. Então, Jéssica, te A gente convidei, se né, pra fazer convidou, essa né? live. Depois a gente já tava tentando combinar. A gente se convidou, a gente já tava conversando aí, tentando combinar alguma coisa. E aí você comentou sobre o documentário do Brasil Paralelo, né? Eu falei assim, Uhum. então vai ser, a gente pode começar por aí. Porque eu já queria comentar também, já queria assistir, já estava ali na minha lista, né, de coisas para Sim, ver, mil coisas que a gente tem que ver, ler. E aí, quando você comentou, eu falei, bom, a gente pode começar por esse documentário, por esse assunto, né, que tá tão sim. em voga e agora, e aquelas críticas ali da psicanálise, né, também te chamaram a Sim, sim. atenção e me chamaram a atenção. Então, assim, vou pedir para você se apresentar primeiro, porque talvez nem todo mundo aí que está assistindo te Perfeito. conheça. Então, Obrigada, pode começar Raquel. se Na apresentando. verdade, como eu disse logo no início, né, a gente se convidou porque, enfim, eu já acompanho o teu trabalho, eu gosto muito do teu trabalho. Como eu te disse desde a primeira vez, uma das raras exceções que eu encontrei aqui pela internet, né, de alguém que de fato, né, se dedica a estudar a psicanálise como ela deve ser estudada. Uma das coisas que a gente vai comentar hoje aqui e que eu acho que foi isso que mais, enfim, me chamou a atenção no teu trabalho é que eu tô vendo que as pessoas acham que podem falar sobre tudo, inclusive sobre a psicanálise, sem entender absolutamente nada, sem se dedicar o mínimo que seja para poder compreender aquele universo. E porque por questões pessoais, próprias, ou enfim, questões ideológicas, já ter determinados pressupostos, né, completamente enquadrados, jogam isso tudo para a psicanálise. Então, foi isso, inclusive, que eu critiquei ele naqueles recortes de início que eu vi sobre o documentário. Mas, enfim, a gente vai falar sobre isso mais delimitadamente. Eu sou professora universitária, já sou professora universitária acho que há uns 7, 6 anos por aí, em Belém do Pará, né? Moro em Belém, enfim, minha vida inteira foi aqui em Belém. Sou psicanalista, tendo um consultório particular. A minha cadeira na universidade foi pela psicanálise, né? Eu entrei na universidade por conta da psicanálise. Sou professora de psicanálise e de psicopatologia dentro da universidade. São as duas principais cadeiras que eu tenho lá na universidade. Uh, Fiz um doutorado de sanduíche há pouco tempo na Universidade de Paris 7. Tu certamente sabes da importância da Paris 7 para a história da psicanálise. Eu vi lá como é que Pois você fez, eu é, fiquei atenta naquele. exatamente. Muito interessante. E estou finalizando agora, só falta defender a minha tese de doutorado. O doutorado também em teoria psicanalítica, né? Psicanálise, teoria e clínica, mestrado também. E, enfim, atuo no consultório, atuo na sala de aula e basicamente essa é a minha atuação em relação à psicanálise. Tem algumas outras preferências pessoais, mas que não vem ao caso aqui. Mas sobre a psicanálise é isso. Eu fui monitora de psicopatologia na graduação. Eu amava, tipo assim, eu achava que eu ia por ali, mas foi muito bom ter me Uhum. aprofundado nisso, estudar muito psicopatologia e depois estudar muito psicanálise, porque você começa a fazer os links, né? Do o que é, né, as Exatamente. estruturas clínicas e o que são aí Diagnóstico. os milhões de siglas, E, DSM, né? E agora eu tenho estudado bastante sobre isso, que eles falam ali no documentário, né? Sobre a questão do sim, DSM, né? Esse sim. mundo de diagnóstico
que agora, por exemplo, o DSM-5-TR está trazendo aí o luto como Sim, mais uma sim, patologia, por exemplo, né? O que é um absurdo. E eu coloquei isso semana passada nos stories, alguém falou assim, tá, mas quanto tempo de luto, por exemplo, uma mãe que perde um filho, sim. então se ela ficar mais de um ano E em luto, como é que tu significa o quê? caracterizas o Né? É luto, um né? Isso também é diagnóstico, a uma gente outra pode... questão. Como é que tu caracterizas o luto? É lembrar, é chorar quando você lembra, né? É ficar pesaroso. Isso é muito subjetivo para você enquadrar como um diagnóstico de fato. Né? Tu falaste que tu foste monitora de psicopatologia, eu também. Inclusive, enfim, a minha paixão pela docência se deu porque a minha professora de psicopatologia, que eu fui monitora a faculdade inteira dela, ela era psicanalista. Então, e ela era psicanalista raiz, freudiana, ortodoxa e tal. A minha Ah, era sim, caraca. Kohutiana, eu nem Sim, sabia o que era isso, então, assim, é sim, psicanálise sim. do self, né, do eu. É, não, é uma Sim, psicanálise que não é bem uma psicanálise, né? Assim, mas não eu é hoje verdade. vejo dessa forma. Mas, assim, e aí eu pedi indicação para ela de uma psicanalista, porque para mim eu estava fazendo análise, então eu estava fazendo Sim. análise na época com uma psiquiatra que era corrutiana. Então, assim, eu não estava fazendo análise, eu fiquei 2 anos Sim. nessa psicanalista, entre aspas, né, achando que eu estava fazendo análise. Depois eu descobri que não era bem assim, porque eu fazia Aham. análise com ela. Na época eu tinha depressão, então ela me Sim. medicava, porque ela era Ela psiquiatra, que tinha te deu. diagnóstico de depressão, né? É diferente. Você ter É, depressão e ter sim, mas diagnóstico ela de que te deu o depressão, também diagnóstico. tem isso. Não, Ah, tá. eu fui com Tá. diagnóstico para ela de depressão. Né? Ela meio que confirmou, me passou uma medicação na época, eu tomei a Uhum. medicação, fiquei com ela um tempo, e aí só que eu fazia supervisão com a Sim. minha, que é hoje minha analista. E aí eu fui Uhum. entendendo que aquilo ali não era análise. Tu Entendendo com a fazes minha com uma lacaniana supervisora e hoje? tal. E aí, Ah, tá. uma Sim, lacaniana, sim. Imagino. brilhante, assim. E aí eu fui entendendo que não era análise aquilo ali. E aí eu pedi. Primeiro eu coloquei meu Uhum. filho na análise com essa supervisora. E aí eu falei, bom, eu não posso Sim. fazer análise com ela, porque eu faço Sim, sim. supervisão com ela, só que não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. E aí coloquei meu filho e tal. E aí nas Uhum. entrevistas que eu fui do meu filho pra falar sobre ele, aí eu comecei a chorar, assim. Eu falei assim, eu achei que eu tava bem, daí eu comecei a chorar. E aí eu falei pra ela, eu não sabia que eu tava tão mal e Sim. tal, você pode me atender? Aí ela falou, posso te atender sim e tal. E aí eu Uhum. comecei a fazer análise com ela. Aí eu A fazer comecei análise de realmente fato. a fazer análise. Sim. Mas a gente vai falar um pouco sobre isso. Vamos tentar colocar aqui. Hoje a gente vai falar, pensou aí de. A gente Uhum. vai falar sobre o Sim. documentário, né, do Brasil Paralelo. E Sim. que chamou muito a nossa atenção, né? Porque faz uma crítica ali bem bizarra O que é muito da psicanálise, comum, mas é, assim, exatamente, que é muito nada comum de normal. fazer. É. Nada normal, assim, faz parte. E vamos apresentar primeiro esse documentário para vocês, né? Que é um documentário que envolve diversos Sim. profissionais da área da saúde, psiquiatras, psicólogos e uma Sim, ou dois psicanalistas, né? Jéssica vai falar aí sim, desse sim. corpo clínico. Eu vou falar mais do documentário em si. Então tem uma parte assim que são entrevistas e tem uma parte que é uma coisa como se Uhum. fosse um filminho, né? Mostrando uma pessoa em depressão. E eu achei, o Freud já falava sobre isso, né? Que a Sim. arte precede a psicanálise, né? Então, assim, eu achei o filminho muito interessante, porque ele começa ali, ele tá num Uhum. relacionamento com uma pessoa, e essa pessoa comete um suicídio, né? Por um Sim. motivo aí de depressão, e ele começa, e ele entra também Sim. no estado meio depressivo, no luto, na verdade, no Uhum. luto, não é numa depressão, né? Num luto, porque hoje em dia Sim. as pessoas chamam luto Tristeza de ou depressão, depressão. né? E a depressão tem a ver com Sim. tá triste, tá Uhum. deprimido. E toma um remedinho aqui que você vai Sim. ficar bem. E não é bem assim, né? Mas eu acho que as pessoas esqueceram que a tristeza faz parte da vida, porque eu acho que elas vêm aqui pro Instagram, vêm todo mundo muito feliz, acha que a vida de todo mundo é assim, só felicidade. Então, quando ela tá triste, tá Perfeito. deprimida, precisa de um Perfeito. remédio. E não é bem assim. Então, ali no filminho mostra o processo, eu acho que, de depressão. E eu acho que o filme mostra o É texto do verdade. Freud, né? Luta e Melancolia.
porque no luto existe um trabalho de luto. Então ele tá fazendo um Exatamente. trabalho de luto. Ele tá ali, eu pensei isso, que ele tá ali no trabalho de luto dele. Ele perdeu uma pessoa amada, né? Que ele Perfeito. investiu a libido dele, investiu toda a Uhum. libido ali naquele relacionamento. Perdeu. O que que faz com a libido, né? Precisa retornar, que o Freud ensina. Sim. Retornar para a própria pessoa, para depois ele jogar essa libido de novo de volta e no Perfeito. mundo exterior, nos objetos, né, externos. Então eu acho que Uhum. o filminho mostrou isso, né? O que que é o luto, o trabalho do luto, Sim. que as pessoas chamam de depressão. Não é depressão, ele não tá, mas ele tá tentando entender Exatamente. por que que ela se matou, E vai atrás né? das Então ele começa a estudar teorias. por que que ela se matou. E aí ele começa, que eu acho, eu não estudei sobre, não me aprofundei sobre isso, que a pessoa que fez esse documentário, eu não sei se projetou ali, se é esse personagem, ou se inspirou em alguém, Sim, claro. porque pode ter, né? Pode ter se inspirado em alguém, porque é uma história super Totalmente, totalmente. possível, Inclusive todo o entorno que né? ele vai fazendo. É isso, as lutas que se trava, a desilusão também de pensar que realmente não tem mais saída e se vê naquele niilismo completo. Encontrar determinados Uhum. objetos na medida que você já está investindo demasiadamente, ou seja, você está fazendo um trabalho de luto, você vai abrindo janelas para que você possa investir novamente em outros objetos. Então, realmente, tu tens completa razão, não tinha parado para pensar. Mas o documentário inteiro, esse filminho que ele vai traçando, é o Luto e Melancolia do Freud, de fato. São todos os pontos que o Freud vai Sim. trabalhando, é verdade. Mas, e assim, e aí tá, o Freud tá ali. Para mim, o Freud tá ali. Mas eles o tempo Sim, todo criticando a psicanálise, como se sim, rebaixassem a psicanálise a nada. Mas assim, sabe, o que eu não. E por quê? Porque eu acho que a maioria desses intelectuais olham para a psicanálise com um olhar, com uma crítica, sim, né, com preconceitos. Eles não leram Freud, até porque para ler Freud, para se sim, aprofundar em Freud, é uma sim. vida. Você sabe, eu sei, eu estudo há 10 anos, desde que eu entrei na Sim, graduação em psicanálise, e eu não consegui imagina. ler todas as obras de Freud, né, que são obras Exatamente, incompletas. Incompletas, porque nem se a gente quisesse exatamente. conseguiria Sim, completar, né, porque tem muita coisa perdida. Então, assim, eles querem falar da psicanálise, fazer críticas, sem ter nem, no mínimo, lido ali, pelo menos, os principais textos de Freud, né? Sem, pelo menos, é que pego eu uma percebo biografia que do Freud. a Então, crítica da crítica, entendeu? Então, por exemplo, vou só pegar como exemplo aqui, a gente vai depois aprofundar isso, mas eles pegam, por exemplo, o Viktor Frankl, eles pegam as críticas que o Viktor Frankl fez, não pegam os elogios, só pegam as críticas, né? Isso é bem interessante também. E eles falam, uhum, bom, se o Viktor Frankl, que é alguém que eu admiro, que é um grande teórico, etc., tá tocando nesses pontos, então realmente o Freud não deve prestar esses pontos, deve ser exatamente assim. Eles não se dão o trabalho de ir à fonte, de falar, será que o Freud realmente falou isso? Ou falou dessa maneira, com esse viés que quer colocar? E tem uma outra questão também que vai entrar, e é por isso que eu digo, né? A psicanálise ela é odiada de todos os lados, né? E quando você de fato estuda a psicanálise, você consegue sentir inclusive isso na pele. Então, por exemplo, é muito comum eu ver pessoas que têm um discernimento, né? Enfim, têm um sentido, digamos assim, na vida, etc. São pessoas até honestas intelectualmente, mas justamente por conta de um preconceito moralista, já coloca uma barreira em frente à psicanálise. Então, a psicanálise é a teoria do cara que falava de sexualidade infantil e falava que todos nós vivemos à base de sexo apenas. Então, se é isso, é algo que foge os meus valores, foge a minha moral. Então, de antemão, já vou rechaçá-la. E é um absurdo completo, porque é tudo menos isso. Quer ver uma coisa bem interessante? Os alunos, isso é muito louco, os alunos eles se assustam quando eu mostro a crítica do Freud ao comunismo. Porque na cabeça deles, o Freud só pode endossar o comunismo. O Freud só pode endossar uhum, a ideologia esquerdista, não tem outra possibilidade. E quando tu vai colocar isso para alguém que é do, vamos supor, né, do outro viés mais conservador, de direita, etc., eles se assustam também. Como assim o Freud fez críticas ao comunismo? Como é possível isso? Mas ele não é um dos expoentes que leva toda essa, enfim, todo esse marxismo cultural, etc., justamente porque não se estuda, justamente porque não se sabe do que se está falando. sim, exatamente. Recentemente, teve uma pessoa que fez aí uma crítica, né? Misturou tudo, né? Fez aí um samba, Eu né? já ia te falar Não posso isso. falar o resto porque é politicamente incorreto, mas Sim. você entendeu o que eu ia falar, não pode falar. Mas enfim.
ele fez uma crítica e aí juntou Freud com o marxismo cultural, Freud com o... Sim. misturou tudo, enfim. E aí eu fui lá e falei, não, né, não é bem assim. Não foi isso que Freud disse, né? Foram os discípulos aí Exatamente. de Freud que mudaram tudo, que pegaram Freud, disseram... É igual aquele assim, Freud disse, Exatamente. mas Freud não disse aquilo, né? E aí fica essa confusão toda, porque ninguém vai lá na fonte. Alguém me pergunta, por Sim, onde eu começo a estudar psicanálise? Pô, por sim, Freud, tu sabe? E Freud, assim, tudo bem, tem textos mais complicados, mas tem textos que são sim, simples de entender, né? Não é igual Lacan, que para a gente estudar Lacan, pô, precisa de uma introdução, sim. né? Seria bom ter uma introdução antes, porque Lacan realmente é muito mais complicado, muito mais complexo. Mas Freud não, então assim, vai lá na fonte, assim, E aí ele fala sobre um dos discípulos de Freud, fala sobre a questão do, do, do que hoje está acontecendo na cultura, de que foi Freud que Sim. fez isso com a cultura, disseminou essa questão da hipersexualização das crianças, porque como Freud falou que criança tem as questões sexuais, da Não sexualidade, sabe né? Porque as pessoas diferenciar. não pensam em sexualidade, não sabem diferenciar. Então, e aí é tão bizarro, que são pessoas assim, que você vê que Sim, sim. influenciam muitas outras pessoas, né? Por exemplo, o Brasil Paralelo Exatamente. influencia muita gente. Esse cara que falou, influencia muita gente. Então Sim, promove o quê? Desinformação. Não promove informação de verdade, de qualidade. E aí você vê uma plataforma como a Brasil Paralelo, sim. que, pô, a gente super admira, que realmente é muito boa, muita qualidade, vem e traz a psicanálise dessa forma, sabe? Não chamou um psicanalista realmente. Tem uma psicanalista lá, mas assim, pegou todos Mas os o comentários comentário ali, dela nem aparece de aleatórios, fato. Ela fala mais do recorte. Nietzsche, porque, enfim, ela é Não, uma grande especialista em Nietzsche, que é a Viviane Mosé, do que do Freud, é, né? Quando você sim, pega, por exemplo, o comentário do André, sim. que também é outro psicanalista, é um comentário cortado para endossar, basicamente, o que o Pacheco estava falando. Quando que, na verdade, o André vai contra, se você for, Uhum. de fato, ler, né, do que ele está falando ali desde o início, ele vai contra o que o Pacheco está falando. Inclusive por conta que não tem nem condições, por conta da temporalidade, né? E, enfim, a gente vai falar disso. Mas era uma coisa tão simples de se resolver, tão simples, é a mesma coisa. Eu não vou chamar um logoterapeuta que somente se diz logoterapeuta, né? Mas que eu não sei das filiações dele, eu não sei das produções dele. Eu não vou. Então, por que puderam chamar logoterapeutas de fato? Puderam chamar pessoas da análise do comportamento, da psicologia humanista, da sistêmica, e por que não chamaram de fato psicanalistas? Isso é algo, sabe, para pensar. Mas eu fico pensando também que tem uma responsabilidade, né? Porque a gente vai falar de responsabilidade. Psicanálise, para mim, é isso, responsabilidade. Da psicanálise nisso. Porque eu fico pensando que os psicanalistas se escondem Sim, atrás dos divãs deles, sabe? Ninguém tá colocando realmente a cara. E quem coloca, você vê que a maioria do pessoal sim, de esquerda, para criticar o capitalismo, todos os livros que a gente lê, assim, não sei você, a maioria dos livros que eu pego de psicanálise, aí sim, tem lá a crítica ao capitalismo. Mas, assim, você vai ver, é tudo tão sem fundamento, tão sem lógica, porque eles só ficam repetindo o que Lacan falou, mas sem nem entender o que Lacan... sim. A crítica do Lacan ao discurso capitalista, eles falam, não é ao Uhum, discurso capitalista, é ao capitalismo. Né? O Lacan tem uma sim, crítica ao discurso capitalista, né? Que é ali a questão do discurso aí querer tamponar o tempo todo, né? A angústia do sujeito perfeito. oferecendo um monte de objeto. Compre, 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 que tudo vai se resolver. Tome um monte Exatamente. de remédio, que tudo vai se resolver. Então, eu acho que a crítica do Lacan é aí. E eu vejo isso como uma crítica também Uhum, ao marketing. Ao marketing, então, o tempo todo vem. E assim, aí você pensa, tá bom, mas o marketing é um braço do capitalismo. Né? Vem uma coisa é ligada à outra. Mas e todo o resto, todos os benefícios que o capitalismo traz? E sim, qual é a opção se não for o capitalismo? É o socialismo? É o comunismo? sim, Sabe? E as pessoas não têm essa crítica. Então, recentemente eu li um livro de uma uhum, psicanalista falando sobre o TDAH, e aí ela traz sabe, um livro muito bom, muito interessante,
Mas aí, de novo, ela vem, mas o neoliberalismo, mas por Neoliberalismo é conta do doce na boca dele, né? capitalismo. E aí, é, mas aí ela fala uma coisa que é muito importante, que eu acho que tem a ver, que é a queda Sim. da autoridade paterna, né? A queda do nome do pai na sociedade. E aí eu tava conversando ontem com meu marido e ele falou, tá, mas isso não tem muito mais a ver Uhum, com o discurso da esquerda? Eu falo, bem, uhum, sim, pra mim tem. sim, Só que eles não sim, colocam isso na perfeito. mesa, né? Eles deixam de fora aquilo que não é É. conveniente. Isso é bem interessante, de fato, né? Sim. Como é que se faz esse recorte, inclusive na hora de apresentar a teoria. Eu estava até brincando, uma das coisas que tu falaste, eu até estava comentando com a Dani, né? Eu falei, ela me alertou, na verdade, ela disse, mas talvez não tenham chamado, porque talvez nenhum psicanalista, entre aspas, né, de fato, iria aceitar falar com a Brasil Paralelo. É, olha, eu até entendo esse receio, porque a gente sabe como é que está o campo hoje, né? A gente sabe como é que está minado. Mas, pô, eles conseguiram a Viviane Mosé. Não existe ninguém mais de esquerda do que a Viviane Mosé, cara. Eles conseguiram Paulo Amarante, né? Então, assim, eles conseguiram pessoas Uhum. de nível muito alto dentro daquilo que se propõe, né? Então, poderiam ter tentado, né? Não sei como fizeram esse briefing, não sei como é que eles escolheram. O O Jorge, Jorge Forbes, perfeito, por exemplo. perfeito, Por que exatamente. não? Certamente Né? teria aceitado, enfim. Mas talvez não conheçam. Essa é uma outra questão também, né? Uhum. Então, Sim. justamente por isso que é necessário que se tenha um cuidado na hora dessas escolhas, né? De como você vai apresentar algo. Por isso que eu fiz a crítica, porque eu acho que o público deles não tem acesso ao que é a psicanálise, a maioria do público. Né? É um público também, entre aspas, Uhum. já Sim. bitolado para algo que se acredita. Então, você acaba cometendo o mesmo erro que cometem com aquilo que você, no final das contas, defende. Né? Mesma coisa, eu falar, por exemplo, de liberdade econômica, de capitalismo, em faculdade de humanas, né? Psicologia, sociologia, etc., e eu convidar somente alguém que fala mal disso, que é socialista, que é comunista. É o mesmo erro que se comete quando você não chama psicanalistas de fato para falar sobre psicanálise num documentário como esse. É. Mas é realmente a Sim. psicanálise está tomada. É muito difícil a gente se colocar, enfim, falar num lugar diferente. Toda vez que eu vou criticar é, a esquerda, o socialismo, vem Não, não alguém e eles não importa. querem ouvir, né? No próprio um grupo que eu participo, e aí eu me questionava, porque estão sempre batendo nessa tecla. Mas o discurso capitalista, e blá blá blá, e blá blá blá. Falei, tá, mas e a responsabilidade individual? Sabe, não é isso que a gente defende? Que cada um seja responsável pelas suas próprias escolhas, não o capitalismo que é malvadão e a Uhum, pessoa fica lá refém do capitalismo, sim. refém do. Sabe, não é assim. E a psicanálise nisso? Porque para mim, psicanálise tem a ver com responsabilidade individual, de você chamar o outro. Peraí, qual que é a tua implicação, né? Não dá para colocar a culpa na sociedade, no Estado, nos outros. Não é isso que É a isso que gente. deveria Não ser, é esse né? nosso trabalho? E aí Sim. eles não têm resposta. Mas eles também não têm resposta, Porque é mas querem continuar sintomático no final das atacando, né? contas, né? Sem ter É uma. sintomático, fala muito mais deles do que da teoria em si. Quando você vai ver esses discursos e quando você vai ver o que muitos fazem na clínica, inclusive, é completamente sintomático. É você imputar os seus próprios sintomas, inclusive no discurso do seu paciente. Então, por exemplo, eu estava dando um curso esses dias e uma das alunas que estava lá me perguntou: mas quando eu estou na clínica, eu não posso achar que o discurso, por exemplo, de uma paciente que diz que tem inveja da amiga, que ficou com o namorado da amiga, se dá por conta da estrutura patriarcal e etc. Falei, olha, colocar você pode, porque se pode tudo no final das contas, mas isso não é psicanálise. Como assim eu vou pegar um significante que é meu, porque a leitura do que é uma estrutura patriarcal é sua. A paciente não falou isso em nenhum momento. E como é que você já está supondo de antemão que é disso que trata o discurso que ela está trazendo para você? É porque isso é seu. É a mesma coisa de eu pegar qualquer outro assunto, eu pegar e imputar racismo numa fala de um paciente meu e etc. É tudo que a gente não faz, senão a gente não escuta mais ninguém. Imagina. Sim, exatamente. Mas imagina o quanto de psicanalista que não deve Nossa, estar fazendo isso. nossa. Quanto de psicanalista, quanto de psicólogo. Até porque eles já usam ali, por exemplo, você entra no perfil de alguém, tem Uhum, uma psicanalista, entre aspas, não sei se realmente é, né? sim.
que tem isso também. Aí ela fala psicanalista feminista. Então, assim, eu fico imaginando as pessoas que Sim. entram no consultório dela, vão se tratar com ela, né? Como que deve ser isso, sabe? E é exatamente isso que você estava falando. Ela coloca o significante dela, né, na sessão ali do outro. Então, como é que sai um paciente Imagina, é desse, uma de uma análise loucura. dessa? É um desserviço, né, na verdade. Eu vejo isso muito, é muito Isso. assustador, na verdade. E aí, já pegando um paralelo com o que foi falado lá, inclusive pelo próprio Pacheco, né? Eu concordo muito nisso que ele falou. Eu me preocupo muito, inclusive eu, como docente, com a formação desses futuros psicólogos ou psicanalistas, porque está sendo um horror, sabe? É uma cartilha que parece que Uhum. é um emburrecimento, sabe? Não, você tem que ler a cartilha, você tem que concordar com tudo. E não estude, não pense criticamente, nem nada, só concorde com tudo, entendeu? E aí essas pessoas vão atender outras. É o que eu sempre digo em sala de aula. Olha, se você quiser se emburrecer só para você, tá ótimo. Fique burro, não tem problema. O problema é que você vai Uhum. atender, exatamente, Quer se o problema é que alienar? você vai atender pessoas que estão em Uhum. sofrimento. Isso é um absurdo. Isso é um completo absurdo. Sim. E aí você vai imputar mais sofrimento a essa pessoa, porque o que a psicanálise faz é responsabilizar o sujeito, né? E não desimplicar, desculpabilizar. É implicar. Peraí, qual que é a tua responsabilidade nisso? Porque se você desculpabiliza, se você Perfeito. fala que é culpa do outro, o que você vai poder fazer em relação a Exatamente. É até isso? uma Não tem o questão que lógica, né? fazer. Mas não se pensa. Então, eu Uhum. acho que a psicanálise é muito lógica. É muito lógica. Quando você estuda psicanálise, quando você faz psicanálise, é muito lógica. E todo o resto, às vezes, para mim, Sim. passa a ser ilógico. Isso é a mesma coisa com o Uhum. socialismo e capitalismo. Quando eu comecei a estudar, É tão eu falei, caramba, mas óbvio, isso aqui né? é tão Sim. lógico, faz todo sentido. É tão óbvio. Por exemplo, uma coisa da psicanálise que é muito óbvia para mim hoje, que antigamente não sei se era, mas que para as pessoas têm muita dificuldade de entender isso. O próprio Pacheco, porque o que aconteceu? Eu vi lá o documentário, depois eu vi a entrevista do Robert, acho que é Acho que é White White, Seeker. esqueci o sobrenome dele agora. De um americano, White Seeker, qual o eu nome? acho. O sobrenome? É, isso. E o Pacheco, eu vi Pois é, eu uma não hora e meia da pude ver. entrevista dele, porque tem 2 horas, tem entrevistas lá. Então, ali no início, ele fala assim, porque meio algo do tipo que não importa a história do sujeito passado, não importa o passado. Aí eu fico pensando, Sim, a gente não é ahistórico. A nossa história imagina. importa muito. Porque se eu chego para, sei lá, para ser consultada por alguém e ela não quer saber da minha história, o que eu tenho para falar? O que eu tenho para contar? E aí eles perguntam ali, mas o que é o sujeito? Se você não sabe responder, não, ele não fala sujeito, Sim, né? Quem fala sujeito é a psicanálise, porque é exatamente. sujeito porque é Ah, dividido, sempre. né? Ele fala Sim. indivíduo, ele é da psicologia, porque Sim. indivíduo é uma coisa só, né? E aí ele fala lá, o que é o Uhum. indivíduo? O que é a pessoa humana? Ele fala o que é a pessoa humana. O que é a pessoa humana? Se você não sabe responder essa pergunta, bom, sim, você meio que você tá no lugar errado. Você né? Uhum. Comeu mosca, tá errado. E aí ele fala isso bom, ele sabe responder isso porque Sim. assim, a pessoa humana tem uma história. Ela nasceu de alguém, ela foi desejada por alguém, ela viveu uma, assim, para chegar no consultório de alguém, muita coisa aconteceu comigo. Igual tem um outro profissional lá que fala: quando a pessoa chega no meu consultório, eu não quero saber de nada de diagnóstico que ela recebeu. Sim. Mas isso tem a ver com a história dela. Tudo bem que você pode não Uhum. fazer muita coisa com isso. Não importa se ela recebeu. Sim. Mas você tem que ouvir Sim, isso. sim. Não é como se isso não Perfeito. importasse, Você não desconsidera né? o que está no discurso do sujeito, né? E, sim. E o memezinho que eu fiz foi porque eu fiquei revoltada, né? Tava vendo lá, e aí eu falei assim, tipo assim, sabe quando você tá já Sim. nervosa de Sim. escutar a mesma coisa? A psicanálise. Não, essa frase dele, a psicanálise é Sim. reducionista, porque só Sim. recortaram isso, também tem isso. Uhum. Eles fizeram o documentário todo recortadinho, né? E realmente, como você falou, só com as críticas. Eles não Uhum. pegaram os elogios, porque tem elogios Entendi. nas entrevistas. Eu só vi tem Hum. elogios que eles não colocaram ali. Então é como se eles quisessem colocar a psicanálise como Pejorativo, algo sim. ruim, né? De Sim. credibilizar e tal. Já vem fazendo isso há muito Uhum. tempo, gente. Tudo bem, Sim. faz parte do jogo, né?
E aí ele coloca isso, não coloca os elogios. Então, o que também tá vendo, né? Por que não pode? Por que a psicanálise... Mas aí eu penso, na Uhum. cultura do jeito que tá também, que a psicanálise, a maior parte dos Uhum. psicanalistas são de esquerda, será que tem a ver? Já que o Sim. Brasil Paralelo é de Eu, direita? eu Será que tem alguma... imagino isso. Né? É isso que eu te falo. Eu imagino que minimamente você colocar, e é isso, né? A realidade, porque não é você defender, né? É só colocar a realidade. É só isso, né? Mostrar, por exemplo, que antes do Freud não se tinha terapêutica da maneira como ele implementou. Não tinha. Né? O Freud é que institui tudo isso que utilizam hoje, seja um logoterapeuta, kleinianos, qualquer um. Quem instituiu foi o Freud. Ponto. A psicologia, até então, ela funcionava de uma maneira experimental, em laboratórios. Quem se delimitou a escutar o outro foi o Freud, a primeira coisa. Então, se pegasse só essas coisas, só essas nuances, sabe, sem precisar defender nem nada, só trazer os fatos de fato. Isso eu acho que pareceria para o público maior deles que é como se eles estivessem passando pano, como se eles estivessem defendendo, como se eles estivessem defendendo esse monstro que é indefensável. Você não pode. Eu sempre falo isso em sala de aula porque é verdade. Tem um parágrafo da Rodina Esco naquele livro Freud, mas por que tanto ódio? Eu amo esse parágrafo. Para mim é o parágrafo que define a psicanálise. Porque no primeiro parágrafo do livro dela, ela diz que ninguém toca impunemente no sexo, nos regimes totalitários, nos regimes que oprimiam os marginalizados, os homossexuais e as mulheres, sem pagar um preço alto por isso. É verdade. É assim que eu vejo a psicanálise. Né? A Perfeito. psicanálise, ela pagou, Uhum. o Freud pagou muito, a psicanálise pagou e ainda paga por tudo que ela tocou. Por isso que ela, para mim, faz sentido. Não somente porque eu vi, É. eu acho que é daí que parte também a tua experiência. Eu vi a modificação em mim, mas não é somente por isso. Né? E assim, eu fiz psicanálise, eu faço psicanálise, eu sou psicanalista e eu não sou de esquerda, enfim, então não tem nada a ver, entendeu? Mas eu acho que é porque a psicanálise ela é honesta. É isso que eu acho da psicanálise, de verdade. Eu acho que o Freud ele é honesto. O Freud, ele defendia a Uhum. psicanálise. Até Exatamente. demais, né? Exatamente. Até Exatamente. demais, por isso, exatamente é isso que você falou. É por isso, talvez, Isso. o ódio, né? Revolta. Você tá me jogando aqui uma verdade muito dura na minha cara que eu não consigo É aquela suportar. brincadeira que a gente fez, né? Talvez Levanta e seja vai isso. embora. Como assim tu vais me implicar no processo? É, Não, né? sim. Sim. Por isso que é tão difícil fazer análise, né? E o que eu ia falar é que o Pacheco fala isso na entrevista dele, que Freud trouxe Uhum. a psicologia para a clínica, né? Foi Freud, porque antes a psicologia era experimental, porque na verdade ele Sim. ele estuda a história da psicologia. Então ele sabe muito em relação à história da psicologia, foi o que eu entendi. E aí ele fala, né, que Freud foi sim responsável, isso Uhum. não colocaram no documentário, tá na entrevista dele, mas aí a crítica dele, aí eu entendi, foi porque assim, Uhum. tá, reducionista como? Como é que você vai dizer que a psicanálise é reducionista? E eu fiquei pensando, o que ele quer dizer com isso? Porque se fosse reducionista, Sim. seria análise breve, uma Sim. psicoterapia breve, e análise demora. Como é que você vai reduzir? O que ele quer Uhum. dizer com reducionista? E aí ele fala que Freud reduz tudo à questão Uhum. do sexo, da sexualidade. Aí é de novo o mesmo papinho, o mesmo discurso que fica voltando, sempre batendo nessa tecla. E Ele e o essa Ventura fazem a crítica. mesma Só crítica, que né? é uma crítica. Ele e o Ventura fazem a mesma O que crítica, é? né? O Ventura ainda vai a mais. Ele diz que foram as É, projeções pessoais do Freud em relação à sexualidade que fez com que ele criasse a psicanálise, no final das contas. fala sobre esse ponto que você colocou no seu stories. E Não, é importante falar que não, pelo Ventura amor não é de Deus, psicanalista. não. Não é? Isso é bem Não. interessante, né? Tem uma outra coisa que eu sempre falo em sala de aula, que a psicanálise vende, é verdade. A psicanálise vende muito, é por isso que... E é engraçado isso, porque o Freud ele tem um texto em que ele tá full pistol. É um texto que ele está protegendo a psicanálise das outras criações que estavam se dando, as criações do Adler, do Jung, etc. Eu acho que é o verbete de psicanálise. E aí, nesse texto, ele fala exatamente isso. Olha, vocês não apanharam o que eu apanhei para agora vocês querem utilizar o nome da psicanálise só porque agora as pessoas respeitam a psicanálise. Né? Então, a psicanálise ela vem desde Uhum. os tempos do Freud. Depois de ele ter apanhado bastante no início, ela começou, de fato, a se impulsionar no mundo. Então, eu vejo isso muito hoje. As pessoas utilizam a torpe e a direito, que são psicanalistas, né?
Seja um psicanalista que não Ventura, que é psicanalista, especialista em comportamento humano, ou seja uma psicanalista feminista, que isso não existe, né? Desculpa aí para quem acha que mas isso não existe. Uhum. Então, porque não pode deixar de utilizar psicanalista, porque isso dá algo a mais, né? Isso dá um entorno a mais nesse sentido. E aí, quando eles colocam isso, né? Essa questão que todo mundo fala, no final das contas. Travou aqui pra mim, Jéssica. Voltou. Que todo mundo fala, no final das Tá, perfeito. contas, Que parou todo aí mundo pra fala, mim. no final das contas, que a psicanálise reduz tudo a sexo, né? A sexualidade. É porque se tem um entendimento que se tinha quando Freud começou a pensar a sexualidade em relação à psicanálise. Né? É só pra gente parar para pensar no seguinte. O século XIX, olha só esse fala, né? Sexo XIX, mas o século XIX, a medicina da época já estava formulando questões que envolviam a sexualidade. A grande distinção é que eles formulavam no sentido da sexologia, de colocar que determinadas questões eram causadas por conta de uma sexualidade exacerbada, de uma sexualidade suja, né? Então, se você pega, por exemplo, aquele livro do Kraft-Ebing, né, Psicopatias Normais, você vai ver toda uma configuração, inclusive diagnostical, se a gente for parar para pensar de um ponto de vista psiquiátrico hoje, do que a sexualidade já era enquadrada, né, de maneira diagnostical psiquiátrico, né, do que você não pode fazer porque senão você é um perverso sexual ou alguma coisa do tipo. Exatamente. E aí o Freud vem na contramão disso. Então não foi o Freud, primeiro de tudo, obviamente não foi o Freud que começou a falar de sexualidade. O que o Freud fez foi conceituar a sexualidade de uma maneira que nunca antes haviam conceituado. É a mesma coisa com a noção de inconsciente, que é o pilar da psicanálise. Sempre se falou inconsciente, mas não inconsciente freudiano. Né? Então, o que acontece com esses que têm essa crítica hoje em dia? Eles ficaram presos nessa noção da sexologia de sexualidade. Então, quando eles pegam e dizem que o Freud reduz tudo à sexualidade, eles estão dizendo literalmente que o Freud reduz tudo ao ato sexual, ao órgão genital, né, a anatomia, a biologia. E o Freud sempre foi tácito. É por isso que quando você conhece, você sabe exatamente onde ele foi falando isso. O Freud fala, por exemplo, em 1933, no texto Feminilidade, né, da Conferência de Feminilidade, que a gente, os psicanalistas, não deveriam ceder à medicina em relação à sexualidade. Ou seja, ele já está fazendo a distinção do que é a sexualidade da psicanálise e do que é a sexualidade, inclusive, da medicina, da sexologia da época. Então, quando eles fazem essa crítica, é uma crítica embasada num conceito que não existe na psicanálise. Se a gente fosse parar para pensar, o que é a sexualidade, então, no final das contas? A sexualidade é a nossa força motriz. É o nosso ânima, né? Aquilo que nos dá vida, aquilo que nos impulsiona. Então, isso aqui é sexualidade. Eu não estou transando aqui na tela do meu celular, mas eu estou falando a libido aqui. Esse é um outro conceito, e isso é muito interessante porque o Freud, ele não se delimita a falar de sexualidade enquanto conceito, mas ele vai pegando as fragmentações disso. Então ele vai falar de pulsão, ele vai falar de libido, ele vai falar de inconsciente, de narcisismo. Isso tudo é sexualidade, no final das contas. Né? Então, enfim, em resumo, só para não me delongar muito, o que eles falam sobre esse reducionismo da psicanálise em relação à sexualidade é de uma sexualidade que só existe na cabeça deles e não da sexualidade freudiana psicanalítica. É basicamente isso. Sim. Foi o que eu comentei. Perfeitas colocações. E foi o que eu coloquei no comentário ali, que quem reduz a psicanálise à sexualidade, ao sexo, são eles. São eles que assim, reduzem sem ter estudado minimamente a psicanálise. Né? E aí criam esses montes de preconceitos, a psicanálise é só sexo. No grupo, não sei se você participa de um grupo bem bobinho eu quase não uso mais Facebook, mas toda vez que eu entro, como eu já entrei nesse grupo tem tempo, chama Conselho Memial de Psicologia. Uma coisa bem bobeira. É engraçado às vezes, mas assim, toda vez que falam de psicanálise lá, colocam lá um pênis. Não sei o que lá. Tipo assim, decoração do consultório do psicanalista. Tem lá um pênis. Sim.
Sabe? É a coisa mais idiota do mundo, Sim, mas são umas bobeiras. A gente ri, mas assim, é isso, porque a gente usa sim, brincadeira para falar de verdade, né? É isso que e os próprios estudantes que estão lá na graduação estudando, eles sim, acham que a psicanálise se reduz a sexo, a órgão sexual, a sexo. E aí a gente, sabe? E aí é o que você estava falando, a qualidade realmente dos estudantes, dos sim, psicólogos é muito sim. baixa. É muito baixa, porque na graduação não tem como você Imagina. fugir de estudar psicanálise, pelo menos o mínimo. E, e o que tem ensinado, Exatamente. né? O Ângelo está falando aqui, na minha formação em psicologia, quase tudo se resumia a algum tipo de ideologia progressista. Mais Sim. militância do que a Mas outra. tu sabes Triste, né? que eu sei Triste. exatamente do que ele está falando, porque eu vivo a academia. Ele não está inventando, não é uma elucubração, né? Ele está ampliando. Não, é verdade. É verdade. Pouco, eu falo isso, parece que você é aquela tia chata, sabe? Ai, lá vem ela querer falar de filosofia, de literatura. Não, mas é porque não se tem mais base filosófica em psicologia. Eu concordo muito com o Pacheco em relação a isso. Travou aqui, mas voltei. Pronto. Não se tem base filosófica. Opa. Ah, tá. Perdeu o que eu estava falando? Não. Não, você está falando sobre a questão Exatamente. da base filosófica. E o Pacheco faz essa crítica e, Nossa, assim, a gente super mas concorda com ele nossa, nisso. muito, Nisso ele tem porque assim, razão. é uma coisa muito triste você ver mecanicistas. Os alunos estão saindo, estão se formando, assim, mecanicistas de fato, sabe? Não tem o entendimento do que é a alma humana, sabe? Imagina você pedir para um aluno de psicologia ler Machado de Assis, Dostoiévski. Ele vai rir da sua cara. Mas pra que eu vou ler isso? Vou ter que ler na Bock para eu aprender o que é psicologia. Olha a loucura, tá entendendo? Então, assim, isso tudo tem a ver com o que a gente está discutindo no final das contas. Como que alguém que não tem a menor noção do que é o entorno humano, e que você aprende de fato com os poetas, o Freud diz isso, né? Vai conseguir sair dessa, e aí eu vou criar essa palavra, né? Mas dessa bitolação, né? De ser bitolado por conta de discursos completamente enviesados, militantes. E olha só, poderia ser qualquer tipo de militância. A questão é que não se aprende mais, não se sabe mais escutar o outro, porque você só fica ideologizado, sabe, enviesado. É uma coisa louca. Emburrecido, né? Cada vez mais emburrecido. Mas aí você vai entrar no consultório, você vai fazer com o seu paciente, vai Ah, vai ficar fazer a psicologia doutrinando ele. positiva, né? Vai dizer o que ele tem que fazer, vai dizer que ele tem, sei lá, ler carnal, né? Essas coisas, sabe? Não tem trabalho, não tem trabalho. Hoje eu vejo, inclusive, parando para pensar nisso que a gente está discutindo, eu vejo que são profissionais formados de fato para o marketing, no sentido de que, olha, eu vou criar aqui um perfil no Instagram, eu vou falar sobre psicologia positiva, eu vou dizer o que o meu paciente tem que fazer, vou dizer que ele tem que ser engajado na militância, porque senão ele não é uma boa pessoa. Se ele não falar que ele é antifascista, ele não é uma boa pessoa. Se não tiver lá o loganzinho, né, no Instagram dele, eu já sei que ele não presta. Então eu tenho que dizer tudo isso porque eu vou ser um super profissional. Eu não sei falar sobre absolutamente nada em relação à estrutura humana, eu não sei escutar ninguém, eu não sei fazer manejos clínicos básicos que você espera de alguém que acabou de se formar, mas eu sou um excelente profissional porque eu tenho vários engajamentos e curtidas, porque eu falo aquilo que todo mundo dessa bolha quer escutar no final das contas. É aquele Nossa, falso isso é nojento. virtuosismo, né? Você se mostrar feitinho, bonzinho, quando na verdade, né, você não sabe nem o que você está fazendo, nem o seu trabalho. É o que o Jordan Peterson fala. Você quer mudar o mundo, mas você não Imagina, arruma nem a sua própria cama. E assim, uma coisa meio boba, meio mas é básica, real. mas é verdade. Você quer mudar tudo aí fora, mas a sua vida, a sua própria vida. Porque assim, por que se espera que um psicanalista passe por uma análise? Né? Porque ele precisa resolver conseguir resolver a própria vida dele para poder conseguir, sei lá, atender outras pessoas, ajudar outras pessoas. Se a vida dele tiver, né? Eu lembro no início da minha análise, a gente vai Uhum, entrar agora nesse assunto, né? O que é uma análise? Que eu acho que a gente pode finalizar a live com isso, que é o mais importante, sim. e que realmente é a psicanálise. Né? Eu lembro que no começo da minha análise, eu comecei a fazer análise com essa analista que eu tô até hoje, no final da minha graduação. Então faltava um ano.
E aí eu comecei a atender, ela Uhum. me deu supervisão, né? E eu pedi para ela me dar supervisão, porque eu tava desesperada. Eu falei, como é que eu vou atender? E eu lembro de deitar no divã e chorar. Eu não consigo resolver nem a minha própria vida. Tipo, como é que eu vou atender alguém? Sim. Como é que eu vou ajudar alguém? Tipo, na época, assim, eu tava saindo de um período aí Uhum. desse diagnóstico aí de depressão. E eu usei Uhum. medicação Sim. psiquiátrica, que é outro assunto que a gente podia falar, por 8 anos. Eu fui diagnosticada com depressão. E eu usei Uhum. medicação psiquiátrica por 8 anos. E aí, quando eu fui para Sim. realmente fazer análise, né? E aí ela falou para mim, foi me atendendo, foi me escutando, e eu falei, olha, eu uso medicação psiquiátrica. Ela, mas por que você usa medicação psiquiátrica? Eu falei, porque eu tenho diagnóstico de Sim. depressão e de compulsão alimentar. Ela, tá, mas o que é isso? Me conta aí Perfeito. dessa sua... Aí, né, o Perfeito. que é depressão para você? Né? Uhum. Que é compulsão alimentar? Né? Quais são os períodos que você tem compulsão alimentar? Ah, só tenho compulsão alimentar à noite Sim. e só vontade de comer doce. Sim. Ela falou, isso não é compulsão alimentar. Sim. Já começa por aí. E aí, né, Sim. depois lá no Freud, a gente entende o Uhum. que é essa compulsão noturna, tipo, esse comer noturno. E aí, e depressão, ela falou assim, bom, ela foi me escutando, ela falou, bom, pelo que você está me Uhum. falando, você não tem depressão. Vamos Perfeito. começar a tirar a medicação? E eu tava lembrando disso essa semana, tirar a medicação se Sim. chama Nada, desmamar, nada né? mais E perfeito, eu né? tava pensando Sim. nesse significante. Desmamar, tirar a medicação, porque é como se a medicação Uhum. fosse, se você pensa em mamar de Sim. leite, de mamadeira, é como se fosse um Sim. conforto para angústia, né? É um, Aquilo que te como é que fala? acalenta, né? Aquilo que te nutre, no final das contas. E é um, é uma coisa Sim. que você tem de Sim, apoio perfeito. ali para segurar ali a angústia. E o que a análise precisa para, o que alguém Angústia. precisa Sim. para fazer análise de angústia? É como se a medicação tamponasse a angústia e você precisa. A Perfeito. angústia é o que move a gente, né? E aí ela falou: bom, o que você acha de. Na verdade, ela não falou o que você acha. Ela falou Uhum. assim: você não tem depressão. E vamos começar, pode tirar a medicação. Ela, mas. Aí eu falei: mas como assim? Não sei o que ela, Uhum. pode parar a medicação. Pode falar com a sua psiquiatra, porque eu ainda Uhum. estava com a psiquiatra na época, que você vai começar a desmamar essa medicação, tirar essa medicação. Sim. Aí eu, beleza, Transferida, confiei, né? confiei. E Sim. já estava transferida há muito tempo, né? E foi aí que eu comecei a fazer análise, assim. Então, mudou tudo, assim, mudou tudo. Foi até hoje, assim, eu falo, nossa, graças Sim. a Freud que Sim. existe, né? Análise e tudo isso. E eu já tinha passado por Uhum. outras psicoterapias antes. Eu já tinha feito cognitivo comportamental, existencial Uhum. humanista. Tinham me ajudado em alguns pontos ali. Mas a Sim. análise foi outra coisa. E assim, é realmente só quem passa por uma Que entende. experiência de análise, né, É verdade. sabe o que é. E tem uma atriz que fala, A aquela que Marisa fazia a Hort. Magda, agora eu esqueci o nome dela. A Marisa Hort, né? Que ela fala, ela tá numa entrevista e ele fala, tá, você faz análise? E ela fala, ó, Sim. psicanálise me salvou. E eu Sim. repito isso, a psicanálise me salvou. E ele fala, tá, mas te salvou como? Você iria se matar? Ela fala, bom, não diretamente, mas com meus comportamentos, com os Perfeito. comportamentos que eu tinha, me levariam Perfeito. a algum lugar muito Uhum. ruim, né? Até a morte mesmo. E eu penso a mesma coisa. E os Sim. pacientes que eu atendo, eu penso a mesma coisa. Teve um livro que eu li também recentemente que eu fico pensando, nossa, se esse personagem passasse por uma análise, Sim. seria outro destino, né? A vida dele não seria Uhum. tão complicada assim. Mas acho que a gente podia falar isso. O que é uma análise? O que é a psicanálise? Diferente de tudo que essas pessoas Sim, tentam sim, sim. reduzir, né? A, Ela. a psicanálise, de modo geral, ela é uma prática, ela é uma teoria, né, que abarca a nossa existência da maneira mais radical que ela poderia abarcar, né? Por isso que é muito engraçado. Chega a ser até engraçado quando dizem que a psicanálise ela é reducionista, porque a psicanálise ela é tão profunda, né, naquilo que ela se propõe, de fato, ela não deixa, quando há um bom trabalho, absolutamente nada escapar, porque tudo é relevante no final das contas naquele processo, né, que o paciente traz. É diferentemente de algumas abordagens em que você vai focando em alguns pontos, porque não, isso aqui é o que vai resolver o seu sintoma, o seu problema, etc. E a psicanálise ela faz um discurso, inclusive um discurso que você desconhece. Porque a gente se desconhece. A gente vai se conhecendo, se escutando de alguma maneira,
na medida em que a gente vai revivendo tudo isso, a gente vai elaborando, né? Todo aquele processo, lembrar, repetir, elaborar. Então, a psicanálise, ela é uma teoria, ela é uma prática que abarca a existência humana da maneira mais radical possível, com uma grande questão que entra aqui, né, em voga e que o Freud não deixou escapar, abordando o aspecto inconsciente da nossa existência que até então era completamente rechaçado, né, ou colocado simplesmente numa não consciência. Então, o Freud, ele basicamente, depois o Lacan que vai estruturar isso, mas o Freud, para mim, já é um estruturalista nesse sentido de que ele já vai estruturando o que é o nosso psiquismo, né? Ele já vai mostrando que nós temos questões que nós colocamos ali para debaixo, entre aspas, do tapete, mas que não nos deixam em paz e que vão nos endereçar para determinados objetivos, para determinados caminhos, e que a gente não faz nem ideia. Literalmente isso, a gente é usurpado pelo nosso inconsciente, no final das contas, mas é nosso. Não é isso que é interessante também, eu escuto essa crítica. Porque a psicanálise joga tudo para a culpa do inconsciente. Não, mas o inconsciente é seu, é você, é o seu discurso, é o discurso que lhe moldou, no final das contas. Você ia falar, pode falar. Que o pessoal fica querendo dizer, mas foi meu inconsciente. Não fui Exato. eu, foi meu inconsciente. Tá, mas o inconsciente tá em quem? Quem Exatamente. no inconsciente tá? Então, a psicanálise, ela não no final das contas, uma abordagem que é uma outra coisa que eu ia falar, ainda bem que tu me lembraste disso, que é importante. Eu não esqueci agora quem falou isso lá no documentário, mas eles dizem que o Freud disse que a psicanálise é uma das vertentes da psicologia. Outro erro do documentário que eu tô lembrando agora. Quando o Freud utiliza a palavra psicologia, é no sentido etimológico, ou seja, de entendimento da alma humana, não no sentido científico como a gente tem hoje, enquanto uma profissão, enquanto uma teoria e uma técnica, etc. É no sentido etimológico. Então, falar da psicologia é falar da alma, né? Daquilo que nos dá vida, no final das contas. É por isso que ele fala da psicologia, em que, enfim, a psicologia das profundezas, né? Ou seja, o inconsciente é a psicologia das profundezas. Exatamente. Psicologia profunda, né? Pode falar, desculpa. Isso não é calculável como a psicologia que se pretende aí científica, experimental, palpável, quantitativa, né? E a psicanálise já se diferencia nesse ponto também, né? Que por um lado existe aí uma questão que o Lacan vai falar, que a psicanálise trabalha com o sujeito da ciência, mas a psicanálise não é uma ciência. Nem se pretende ser, porque a gente não quer colocar todo mundo na mesma caixinha e calcular. Vamos calcular o tipo de comportamento dessa pessoa, colocar de forma qualitativa. Não tem como, porque a psicanálise, a minha experiência de análise, se você fizer análise com a mesma, dois irmãos gêmeos, né? Tem experiência de vida diferente. Você pode fazer análise com a mesma analista, esses dois, e vão ter experiência de análise diferente. É no 1 a 1. Eles vão falar da mãe de forma diferente, vão falar dos irmãos de forma diferente. E por isso que a gente se importa tanto com a história. Porque tá tudo na história do sujeito, não tá fora. Né? A gente não é ahistórico, a gente tem uma história. E essa história a gente nos afeta. nasce sendo alguém do desejo do outro, né? Não tem como fugir disso. Ninguém, imagina, não tem como você fundar uma criança, né, um ser vivo que está nascendo ali, simplesmente do nada. Você desejou, ainda que você não deseje da maneira como acham que deveria desejar, mas você desejou porque você confabulou absolutamente tudo que gira em torno daquela existência. Então a gente já nasce banhado por essa linguagem, no final das contas. Perfeito. E eu acho que a gente podia até depois fazer uma outra live, se o pessoal aí topar. Mas de qualquer forma a gente podia fazer, mesmo topando, para falar sobre essa questão da sexualidade, para falar sobre essa questão de gênero, né? Das questões de gênero, que estão muito atuais aí, eu tenho estudado também sobre isso. O que seria um gênero neutro, se existe, né, um gênero neutro, e como que isso impacta na criação dos sujeitos, né? Como é que isso vai impactar, né? Porque as pessoas estão vendo isso, estão falando sobre isso como se fosse banal, como se fosse algo banal. Igual os diagnósticos hoje em dia de autismo, de TDAH, como se como remédio, medicação psiquiátrica. Toma aqui uma medicaçãozinha, não vai... Eu vi aquela série que tu recomendaste, né? Do Psique. Cara, eu fiquei... Nossa, velho. Eu sou discípula do Doxic.
eu fico falando pra todo mundo, assiste Dope Sick, porque eu preciso Meu Deus conversar do com céu. alguém sobre essa série. Aí eu falo, gente, todo mundo assiste Dope Sick, porque Sim. essa série é fantástica. A gente tem que fazer uma outra, Porque às talvez uma vezes. outra live. Eu vou entrar no Da grupo de Dani. estudos, Ah, é né? verdade. Da Dani. Eu vou entrar no grupo de estudos. Então a gente vai poder, talvez, É aí falar verdade. É porque sobre eu ia, tudo eu ia isso. falar que às vezes a Né? gente não percebe, né? A gente não tem a noção quando a gente não realmente não se depara com como é que funciona, né? A gente só fica discutindo teoricamente, mas quando você vê na prática o que pode acontecer com alguém, né? Os malefícios de uma indústria farmacêutica selvagem, no final das contas, é assim, é enlouquecedor. Obrigada por ter me indicado, inclusive. E aí você pensa, tá, mas você não tem crítica, a gente não tem críticas ao capitalismo? Tem. Eu acho que aí nesse sentido, nesse sentido aí, talvez, da indústria, não sei se a gente podia Sim, discutir sobre isso sim, depois, né? O que é isso? Né? Dinheiro sim, a qualquer custo, a custo da vida de um sim. monte de gente, mas ao mesmo tempo, que a gente não Uhum, falou, eu tinha anotado, para a gente comentar, que as pessoas são responsáveis também, porque elas já chegam no consultório do é médico verdade, demandando é remédio. verdade, Ah, eu quero remédio, assim, né? Não me importa o que eu tenho, não. Eu quero um é remedinho que verdade. apazigue aqui a minha angústia, porque fazer Sim, análise dá trabalho, né? É caro, dá trabalho, você tem que ir lá, você tem que se colocar, você tem que falar, você tem que chorar, você tem que relembrar o passado. Não é um psiquiatra que vai te dar um remédio, vai ficar tudo bem. Porque não também, vai mesmo ficar, com é remédio, não fica exatamente. tudo bem. Não fica. E as pessoas têm essa idealização, essa pretensão. Ah, mas o psiquiatra vai me dar ali Uhum, um remédio e vai ficar tudo bem. Bom, eu já passei por isso. Fiquei 8 anos tomando remédio e vi que sim, sim. né? Não é assim. Não é por Mas é aí. uma coisa também que a Mas própria. acho que é. Isso que é interessante, porque esse processo de biologização da vida, de medicalização da vida, está muito forte hoje nos próprios cursos de psicologia que deveriam fazer frente a isso. Você pega hoje o conteúdo problemático de todos os cursos do Brasil e fora também. Cara, às vezes eu desconheço se é um curso de psicologia ou se é um curso de biologia, um curso de medicina. Está tão biologizado, os alunos já falam do discurso biológico, sabe? Então, enfim, tem muito pano para manga. A gente podia fazer realmente 5 lives aqui só falando sobre essas coisas. Né, dá para fazer. A É gente podia verdade. dividir por temas aí para poder ir falando. Eu vou abrir para umas duas perguntas. Se alguém quiser Pode ser, claro. perguntar, pode ser, Jéssica? Tranquilo? Se alguém tiver pergunta, deixa eu ver se aqui em cima tem alguma pergunta nos comentários. A gente tinha tipo assim, mais É 5 lives verdade. para fazer só hoje de assunto, que é muito assunto. Mas, pessoal, Sim, vejam o documentário da Brasil Paralelo. Independente das nossas sim. críticas, vale muito a pena. É um documentário muito bom. Se, O nome deixa eu da ver série é aqui. Dopsic. Dopesick. Ó, o Rafael perguntou se a gente podia falar sobre a questão no que Uhum. tange o complexo de Édipo, porque, pelo que eu entendi, é uma coisa de ciúme do pai e filho disputando a mãe. Mas eu senti uma conotação sexual que me confundiu. Peraí. Essa a gente pode comentar um pouco, mas essa aqui é uma pergunta que a gente tem que fazer uma É, live só para responder isso. Aí, PC Studies comentou. Opinião polêmica. Conselho de Psiquiatria Internacional cria novos transtornos, parecidos com os antigos. É isso aí que o Dopsic mostra. Para apenas fazer um remédio específico para aquele tipo, ou seja, um novo remédio para lucrar. Isso aí. O Dopsic fala exatamente sobre isso. Deixa eu ver se tem. A gente vai deixar a live salva sim, Bruna. Peraí, deixa eu ver se tem mais alguma. Rafael criticando a Maria Homem. Também tem várias críticas, mas eu não posso falar aqui, senão vai ser cancelado.
pessoal tá reclamando da militância na Ah, faculdade. Uma outra live que a gente pode fazer sobre isso. Você, então, com certeza, tem muito a dizer. Ah, e ele está perguntando por que vinculam muito a psicanálise ao feminismo. Boa pergunta, eu não sei, porque Freud e Lacan têm fortes na críticas ao verdade, é feminismo, isso. né? É engraçado eles falando sobre isso, porque eu dei agora, segunda-feira, eu dei um mini curso lá na Estácio, né? Porque ainda não começaram as aulas, a gente tá fazendo só esquenta, os professores estão dando mini cursos e tal. E aí rolou, né, uma pequena discussão saudável, né, sobre isso, porque ainda se tem muito esse paralelo, né, esse discurso de relacionar a psicanálise a absolutamente tudo que envolva essas pautas de esquerda, absolutamente todas, né, uma coisa assim impressionante. E às vezes é tão interessante porque é isso, não se aprofundam, não estudam e não percebem que falam contra aquilo que acreditam de fato, né? Se fossem pesquisar, se aprofundar, etc. Hoje em dia, eu estou falando isso com conhecimento de causa, mesmo porque eu já dei aula em pós-graduação de psicanálise e gênero, enfim. Eu sei como é que funciona, inclusive, isso por dentro. O que se tenta fazer? Primeiro de tudo, sempre, desde o Foucault, se fez muito, como é que eu posso dizer, muitas críticas à psicanálise, justamente porque ela não corroborava determinadas pautas que já queriam implementar desde então, né? É isso. E a galera acha que o Freud desde sempre já estava ali levantando bandeira, né, de ideologia esquerdista, etc. Quando na verdade era, enfim, às vezes você vai ver que é o contrário. Mas o que aconteceu? Vários teóricos, inclusive os primeiros teóricos, né, começaram a implementar essas discussões de gênero, as teorias feministas, etc., começaram a criticar o Freud. Você pega, por exemplo, a grande, né, enfim, teórica do feminismo, que é a Judith Butler, sobretudo o problema de gênero, que é um livro mais famoso dela, é um horror em relação à psicanálise. Ela não sabe o que é psicanálise. Ela diz várias coisas ali, é só você ler o livro, que o Freud não disse e que ele disse. Você vai lá na teoria dele, ele disse. Ela deturpa a psicanálise, né? Enfim, para ficar melhor ali para aquilo que ela quer pregar, no final das contas. Então, o que começou a se fazer? Vários grupos, justamente porque queriam utilizar somente aquilo que convém, começaram a pegar determinadas pautas, determinados temas da psicanálise e a colocar naquilo que já se tinha de antemão de ideologia, de crença e etc. Então, começaram a relacionar. Então, o que eles estão fazendo hoje? Eles estão basicamente apagando a psicanálise da maneira como ela foi posta pelos primeiros, né? Primeiros mais relevantes, que para mim é Freud e Lacan, e só pegando pontos que interessam e estão criando, para mim é isso, estão criando uma outra teoria, né, que possa corroborar aquilo que eles defendem, no final das contas, de um ponto de vista pessoal. Então se relaciona muito hoje a psicanálise ao feminismo, justamente por conta dessas correntes novas que estão se fazendo, pegando tópicos da psicanálise que já estavam ali desde então e corroborando com novas criações que estão se fazendo. Mas é isso que tu falaste, se você for ler de fato a psicanálise, o Freud jamais imagina poder ser considerado um autor feminista, né? O Freud é muito tácito, é isso que a gente discutiu desde o início. O Freud ele era muito honesto em relação à psicanálise, a maior defesa dele é a psicanálise. Então ele não abriria a mão da psicanálise por ideologia nenhuma, né? Por corroboração pessoal nenhuma. Então, pelo contrário, ele tem ali críticas. A minha dúvida é por que não dão outro nome, né? Por que não dão outro nome? Por que tem que colocar o nome Porque do vende, é Freud isso, no né? meio É o que eu disso? falei, porque vende, É, né? é o que você falou. Porque dá um Exatamente. certo status, né? Tanto que ali no documentário, outra coisa, eles têm uma outra pessoa que também coloca, sei lá, psiquiatra e psicanalista. E você vê claramente que a pessoa Sim, não é psicanalista, não estudou Freud, não fez análise, sim, não faz supervisão. E aí você chama psicanalista por quê? Só para dizer, para colocar um outro significante ali, né? Que te exatamente. dá um status. Ah, olha, eu sou psicanalista. Exatamente. Ah, onde? Aqui, sei lá, Exatamente. não faz sentido. Mas é porque vende, mas é engraçado, né? Vende, mas ao mesmo tempo tem que estar atrelado a esse, talvez a um outro significante aí, né? Dependendo do que tiver Quer ver atrelado, uma coisa vende. interessante do que tu estás Não sei. falando?
Não sei. Sim, isso para mim é a maior, assim, a maior referência do que eu tô falando do porquê que a psicanálise vende. Tem um teórico francês, que ele é até conhecido dentro da filosofia, ele tem escola de filosofia e tal, inclusive lá na França, que se chama Michel Onfray. Não sei se tu já ouviu falar, se tu conheces. O Michel Onfray, ele tem um livro chamado Crepúsculo do Ídolo, que é em relação, basicamente, as críticas dele em relação à psicanálise. A Rudina Lescot, inclusive, fez o livro Freud, mas por que tanto ódio, para bater no Onfray, para mostrar todos os erros que ele estava colocando ali, ponto a ponto. Ela destrói o Onfray naquele livro. Ela, inclusive, vai além. Ela pega questões pessoais dele, dizendo que ele bate na psicanálise por conta da relação dele com o pai, enfim, uma coisa louca. Mas o Onfray, ele só é conhecido mundo afora porque ele fala mal do Freud. É literalmente isso. Se você for pegar a teoria mesmo dele, ela não é disseminada. Ninguém nem sabe do que se trata. Todo mundo só conhece o Onfray porque ele fez um grande livro, um calhamaço de fato de livro, falando mal da psicanálise do Freud. Ah, o Freud ele não tem comprovação nenhuma, porque todos os casos dele deram errado. Caramba, mas por isso mesmo que ele publicou, porque ele estava indo e voltando, ele estava criando a teoria. Né? Ele podia se dar o luxo ali de errar para que você agora fizesse alguma coisa que preste na clínica, por exemplo. Então, para mim, exatamente, para mim o Onfray ele é a maior representatividade disso. Mas ele não só errou, né? Na verdade, ele acertou muito, ele era muito humilde com os acertos dele. Ele era o próprio É advogado verdade. ali do diabo dele, né? Porque ele ficava se criticando, tá, mas isso aqui. E aí construiu uma teoria importantíssima, belíssima, uma obra extensa pra caramba, que nem que a gente viva 2 vidas a gente consegue estudar e ler tudo. E as pessoas querem pegar recortes, né, o crítico e né, cair aí de pau em cima da psicanálise com umas críticas completamente infundadas, como essa Exatamente. do reducionismo. Essa foi demais. Quando eu ouvi, Não, eu falei, aí, bom, é aquele meme, né? não, Levanta e vai embora. sim. E outra pessoa perguntou da questão da. Se. Peraí, deixa eu ver aqui qual foi a pergunta. Curso superior em Não, psicanálise, se a gente concorda. Bom, sim, ninguém vai te dar uma carteirinha de psicanalista, né? Eu gosto da frase do Lacan, né, que o psicanalista vai se sim, autorizar por si mesmo, e eu acho que isso tem a ver com se exatamente, responsabilizar. Você vai exatamente. bancar ser psicanalista? Porque é uma função Sim, do caramba, assim. É uma responsabilidade do caramba, porque você vai estar uhum, tratando de outra pessoa com várias questões, uma uhum, vida ali. E o Freud mesmo fala isso, que o erro do psicanalista é muito mais importante, muito mais perigoso sim, do que o do médico, do que, sei lá, sim, até do psiquiatra, né? Porque imagina, você fala alguma coisa errada, contou alguma sim, coisa errada num momento inoportuno, né? As palavras têm, né? O Freud traz isso pra gente. As palavras têm muito poder e a palavra do psicanalista, em uhum, quem o analisante está em transferência e dá todo o poder a ele, né? sim, É muito sim, importante. Não é qualquer palavra. Então, você vai bancar, né? Vai bancar ser psicanalista, porque vai fazer análise, vai fazer uhum, supervisão, vai estudar a vida toda pra caramba. E sim, aí, né? E aí nenhuma instituição vai poder te sim, prometer isso, você assumir essa responsabilidade. E por isso que não deveria existir carteirinha de psicanalista, não deveria existir curso superior sim, de psicanalista. E o que o Lacan propõe é aí, né, o tripé de formação, que é análise, supervisão, uhum, estudo teórico para a vida toda. E depois ele tem aí a questão do passe, que sim, aí é outra live sim. para a gente falar sobre isso, E né? a Dani tem Sim, uma então, analogia que eu adoro. Ela diz o seguinte, que um psicólogo, um terapeuta, um psicoterapeuta, tanto faz, ele se forma sentado, um analista se forma deitado, que é justamente a análise a relação da sua própria análise. É isso, para mim é isso. O Freud também ele é taço, o Lacan também. Só é analista que se submete à análise. Quem é analisado, né, quem se analisa de fato. Não tem outra saída. Você pode ler tudo do Freud, tudo do Lacan, você é um teórico da psicanálise, você é um estudioso da psicanálise. Analista, não. Analista é quem de fato submete à análise. sim.
Mas aí a pessoa vai perguntar, mas tá, o que eu faço com o meu curso superior? Faz o curso superior. Mas saiba que o curso superior não vai te garantir. Bom, pode te dar a carteirinha, Sim, te prometer a carteirinha. Mas ser sim. psicanalista é outra coisa. Uhum. É de outra Perfeito. ordem, né? Só mais uma pergunta aqui pra gente tentar responder e finalizar. O que a gente acha da neuropsicanálise, essa nova Uhum. corrente que está surgindo? Bom, eu tenho estudado sobre isso, um pouco, sobre neuropsicologia, sobre pesquisas. E eu sigo um cara aqui no Instagram, que eu Uhum. gosto bastante, chama iNeuro. E ele posta uns estudos que eu só fico lendo e olhando. Freud falou sobre isso lá mais de Sim, 100 anos atrás. Tava sim, respondido, não precisava nem de pesquisa. Não, mas é bom que a pesquisa sim. confirme o que o Freud disse há mais de 100 anos atrás. Então, eu tenho estudado nesse sentido, para olhar aqui o que Freud falou, que a psicanálise se propõe a fazer, e a neurologia só está Uhum. confirmando. Porque Freud fala em um texto dele, talvez no futuro vocês tenham Perfeito. aparatos, né? Tenham tecnologia para Uhum. comprovar isso aqui que eu estou falando, para comprovar isso aqui que eu Uhum. estou estudando, que eu estou pesquisando, que eu estou vendo, né? Porque ele era um Sim. ótimo observador. Até no estudo sobre a histeria, ele fala que, peraí, tá um bochicho que a histeria é relacionada a algo da sexualidade, Uhum. mas ninguém bancou isso. Ninguém bancou de ir lá falar. O Freud era um gênio, era corajoso, era atento. Por isso que ele, né? Por Sim. isso que ele tá até hoje, a gente está aqui falando do Freud. Não estão falando de Corrut, não estão falando Demais, né? de Sim. Frankl, estão falando agora, né? Eu ouço falar Nunca agora ouvi na falar. graduação, não ouvia. Então a gente está falando de quem? De Sim, Freud, está sim. todo mundo falando de Freud. Eu peguei um livro Uhum. de psicologia geral um dia desse, e aí falava de vários psicólogos. Até o Sim. capítulo que eu li, todos estavam Freud. Não, Todos se você estavam for Freud. pegar, por exemplo, Então, assim, o conteúdo programático, né, do curso de psicologia, você vai pegar de A a Z, sei lá, psicologia do desenvolvimento humano, psicologia da sexualidade, psicologia do trabalho. Sempre vai ter alguma bibliografia que tem algum texto do Freud. É uma coisa impressionante. Sabe quando é que eu percebi isso? Quando eu estava no quinto semestre da faculdade, eu fui fazer um trabalho para a disciplina de psicologia da educação. Eu não sabia, eu juro por ti, eu não fazia ideia que o Freud tinha um texto chamado Psicologia da Educação. Cara, esse cara escreveu sobre tudo, é uma coisa assim impressionante. tudo. Sim, é Sim. ótimo esse texto. Inclusive, a gente já deixa a dica aí. Alguém falou aqui, por isso Freud continua vivo. Tem até uma brincadeira que hoje seria meme, que o Freud fala, né? Notícias. Tiveram notícias que estou morto, né? Ele mesmo falando, né? Sim, Venho desmentir. Venho desmentir. E é ele continua verdade. vivo até hoje, né? Obrigada, Jéssica, por Imagina. aceitar o convite. A gente tem assunto Nossa, para nem fazer mais parece que umas 10 passou o lives. tempo. Então a gente depois pode. Passou o tempo, a gente pode combinar depois de fazer. Obrigada aí todo Eu que mundo que agradeço. assistiu a live Eu que até agradeço, agora. Raquel. Muito obrigada. Obrigada, Quando boa quiser de noite. novo, A estamos gente se aqui. vê em breve. Tchau, tchau. Muito obrigada. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.